gente, hoje é mais um diário de noiva e o assunto desse vídeo vai ser casamento civil. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês sobre o casamento civil, por isso eu resolvi fazer um vídeo só disso. Assim, claro que vocês já devem ter percebido por outros vídeos que eu coloquei e tal, que a gente tinha programado várias coisas em relação ao casamento de uma forma geral. O casamento civil sempre foi ideia nossa fazer separado do casamento religioso com a recepção, porque a gente não queria que a cerimônia fosse extremamente longa, a gente queria facilidade e tal, sem falar que pra isso a gente teria que levar um juiz de paz até lá, e a gente achou melhor, não, a gente queria fazer separado mesmo. Então eu tinha que também providenciar uma roupa pro casamento civil, além de uma roupa pro casamento religioso, que eu vou gravar um vídeo separado sobre isso, como eu resolvi isso e tudo mais, pra dar algumas dicas pra vocês. Então vamos do começo. Por causa da pandemia, nada do que a gente tinha planejado saiu da forma que a gente tinha imaginado. Mudou tudo, na verdade. Porque até no casamento no civil, no cartório, você vai lá no cartório casar, você tem um limite de pessoas pra entrar. Então não dá pra você chamar todo mundo que ia estar lá. No máximo você chama os padrinhos, né, e sua família. Mas nem isso a gente pode fazer. Então, inicialmente, a gente escolheu um cartório que era longe das nossas casas, porque a gente morava em bairros diferentes dentro de Brasília. Tem Brasília, mas tem vários bairros ao redor, e a gente morava em dois bairros separados, bem separados, assim, uns 20 minutos de diferença de um pro outro. Então, a gente tinha escolhido um cartório muito bonito, muito famoso de casamento, que era em outro bairro que era mais próximo da cidade onde minha mãe mora. Minha mãe mora em outra cidade mesmo. Aí o que aconteceu? Foi uma burocracia do caramba pra pré-agendar o casamento. E sem falar que eu tinha que fazer com mais de 3 meses de antecedência o pré-agendamento. E depois, na data do que eu tinha, eles iriam me responder para eu poder ir lá, cerca de um mês antes, mais ou menos, eles marcaram uma data pra mim, pra eu ir lá, entregar os documentos e tudo mais. Aí, quando eu fosse entregar os documentos lá, porque o pré-agendamento era virtual, né, aí que eu ia ter certeza se eu ia casar na data que eu tinha escolhido. Então, assim, como a pandemia foi ficando muito grave, porque no início que a gente começou a resolver essas coisas, tinham poucos casos e tudo mais, aí o negócio foi aumentando muito, e aí, de repente, mudou tudo. Você não podia ter mais nenhum convidado, você no máximo tinha que ter as testemunhas, e acabou no máximo um fotógrafo, caso eu quisesse levar. E aí eu comecei a pensar que talvez não valesse a pena a gente fazendo um cartório tão longe da nossa casa, sendo que minha mãe nem mais iria poder ir participar. Porque a gente já tinha todo um esquema pra minha mãe ir, sabe? Nossa, gente, furou tudo. Então aí eu procurei outro cartório num bairro próximo do da gente, que é um bairro onde meus avós moram, e que é um bairro que eu já morei mais de 5 anos, e então assim, eu conheço bastante lá. Aí eu liguei e me informei como é que funcionava. Aí eu descobri que cada cartório tem uma metodologia diferente de fazer as coisas. E esse outro cartório era completamente diferente. Eu ia no dia que eu quisesse para entregar os documentos. Não tinha agendamento para isso. E quando eu entregasse os documentos, aí sim iria correr o tempo dos proclames, que são no mínimo 30 dias úteis. E aí eu marquei, né, porque vocês sabem, noivas são controladoras, eu não sou diferente. Então eu marquei no meu planner lá, certinho, cravado, 30 dias úteis, e eu liguei no dia seguinte. Então quando eu liguei, no dia que a gente foi, né, a gente foi as duas testemunhas, rapidinho, tipo, primeiro entrou nós dois, e fizemos os procedimentos lá, e depois entrou as testemunhas só pra assinar. A gente já levou os documentos dela, ela preencheu tudo só pra assinar e saiu. Pra quê? Tudo pra não ter aglomeração. Então, assim, aí a gente terminou o processo e saiu. Isso foi o que aconteceu no dia do agendamento.
E aí tinha os 30 dias pra correr, aí eu liguei e aí eu perguntei se meu processo estava pronto. E aí ela falou, esse processo acabou de ficar pronto. Aí ela me mandou a agenda por e-mail para eu poder marcar o dia, os dias que tinham livres lá. Aí eu conversei com o Júnior, a gente decidiu um dia. E aí eu respondi falando e no final do dia ela já me respondeu dizendo que tava tudo ok. Eu fiquei chocada com a facilidade, porque o outro cartório era muito diferente. Então assim, quando vocês forem escolher um cartório, se vocês quiserem fazer separado, que não quiserem levar um juiz de paz pro dia da cerimônia do casamento de vocês, tenham em mente que cada cartório tem seus procedimentos, porque cada cartório é de um tabelião diferente e eles fazem as regras deles. Os documentos em si são iguais, praticamente os formulários, tá? Mas os procedimentos dos cartórios são diferentes. Então tenham em mente isso. Aí a gente foi no dia do casamento, o Júnior passou lá em casa pra me pegar, porque uma das minhas madrinhas, que é muito minha amiga, foi lá me ajudar a me arrumar. Coraçãozinho pra você. Aí ela foi me ajudar a me arrumar e minha irmã também me ajudou. E aí a gente saiu de lá, minha irmã era minha outra madrinha, outra testemunha, então eu tinha 2 testemunhas meninas, né? Aí a gente foi, meu noivo passou lá, pegou a gente e a gente foi pro cartório. Foi assim, gente. Foi de carro, a gente foi pro cartório. Quando a gente chegou lá, eu não sabia como é que ia funcionar. Então, só quando a gente chegou lá que a gente descobriu que eram 3 casamentos por data de agendamento e cada um tinha um horário e cada um tinha uma ordem. No fim das contas, a gente era o último casal a se casar. E aí a gente entrou numa sala que era grande até, relativamente grande, tipo uma sala, parecia até um tamanho de uma sala de aula, sabe, de 40 alunos. E aí os primeiros casais, o primeiro casal se casava, ficava na primeira fileira, aí depois os outros ficavam aqui no meio, os outros ficavam no final. E a gente chegou antes do que tinha entrado e sentado no final, mas não era por ordem de chegada, era por ordem de agendamento. E eu não sabia, mas o nosso agendamento era o último. Então a gente assistiu os dois outros casais casando e foi tudo muito tranquilo e tal. Eu achei que a juiz de paz fez uma cerimônia muito bonita, sabe, para cada casal, e ela adaptou. Eu achei isso incrível. Tanto o casamento do primeiro e o casamento do segundo foram completamente diferentes. Do meu casamento também foi muito diferente também. Aí não, nesse cartório que a gente foi casar, ele era mais simples. Então ele não tinha uma transmissão pelo Instagram do cartório, que era o que o outro que a gente tinha agendado primeiro tinha. Então, uma das minhas madrinhas, que as duas são madrinhas e foram testemunhas, só pra, né, porque depois foi madrinha, testemunha. Aí essa minha amiga ficou filmando enquanto a minha irmã tirava fotos. Né, que uma tinha que tirar foto, outra tinha que filmar, alguém tinha, né? E aí ela transmitiu pelo IGTV do Júnior pros familiares, e aí a gente conseguiu avisar poucas pessoas, mas se você está vendo esse vídeo e você não conseguiu ver, você pode entrar no IGTV do meu noivo, que já é meu marido, né? Que tá salvo lá. Então a gente salvou no IGTV dele a transmissão. O que aconteceu? Ela conseguiu gravar tudo, ficou muito bom. Eu me emocionei. Eu achei que eu não ia me emocionar, mas eu me emocionei, gente. É muita emoção, é uma explosão, assim, de emoção, sabe? Não dá pra explicar. E como tava só nós lá, ficou, tipo, muito bom, sabe? Nossa, eu amei ter sido a última a casar, sabe? De verdade. Ela deu bastante atenção pra gente. A juiz de paz foi um amor. Ela direcionou a cerimônia pra nossa história de vida, sabe, a nossa história de como nos conhecemos, das nossas jogatinas no PlayStation, sabe, de como foi no primeiro contato e tudo mais. Foi muito lindo, gente, de verdade, foi muito emocionante. Eu fico pensando, meu Deus, como vai ser no religioso, porque se no civil foi tão emocionante assim, né, enfim. Aí teve um momento que a gente tirou as máscaras e fez os votos, né, e aí a gente se beijou. E aí depois a gente assinou o livro, né? E aí depois botou as máscaras de novo, aí tiramos as fotos e tal.
Mas assim, a cerimônia toda durou cerca de uns 20 minutos mais ou menos. Foi muito legal, gente. Eu achava que ia ser, tipo, extremamente rápido, papum, mas não foi. Foi algo feito com muito cuidado, com muito amor. As pessoas que estavam lá cuidaram de uma forma muito carinhosa de toda a cerimônia. Eu fiquei muito surpresa, de verdade. E aí, quando a gente saiu do cartório, enfim, casados, a gente saiu de lá. A gente passou rapidinho na casa dos meus avós, que moram naquele bairro, porque, por causa da pandemia, eu não tinha ido vê-los. E desde aquele dia eu não voltei na casa deles, então já tem alguns meses que eu não vejo meus avós. E aí eu já tinha avisado pra eles que a gente ia passar no portão, porque a gente ia entrar em contato com muita gente lá no cartório. E aquele fotógrafo do cartório, eu já tinha até avisado que eu não queria foto dele, porque ele estava muito suspeito. Ele estava tossindo toda hora e dava umas espirradas assim, meu Deus, entendeu? Vocês fiquem de olho, hein? Essas pessoas estranhas que começam a se espirrar perto de vocês, fujam, de verdade. Aí eu fiquei preocupada, né? Porque meus avós, eles já são muito idosos, né? Porque eu não sou uma garotinha mais, né? Já tô na casa dos 30, então não parece, mas estou na casa dos 30. Então meus avós, eles já são mais de 80 e tal. Então eles são muito idosos mesmo. Então a gente chegou no portão, a gente falou com eles, tirou umas fotinhas ali do jeito que dava. E eu nem entrei na casa deles, de verdade. Muita saudade deles. Nunca fiquei tanto tempo sem vê-los. Eu sei que muita gente não tem respeitado. O isolamento da família. Isso não tem acontecido na minha família, graças a Deus. Assim, a gente tem pessoas na nossa família da área da saúde, então a gente acaba recebendo mais informações de artigos científicos e tal. Então, assim, tem coisas que a minha família fica sabendo que daqui a 2 meses é divulgado na TV. Então, assim, não acreditem em tudo que a TV mostra, né, gente? Vamos ser cuidadosos, vamos usar máscara, ter distanciamento, nada de tocar e abraçar as pessoas, sabe? Protejam vocês, protejam suas famílias, isso é muito, muito importante. Então, assim, essa experiência toda que eu tô contando pra vocês, porque provavelmente tem gente que tá casando agora. Agora foi meio que liberado uns casamentos com menos pessoas, eu não sei se de 60 pessoas, 100 pessoas, não tenho certeza. Mas tem uma série de regras a serem cumpridas, de espaçamento e tal. E assim, a gente chegou a pensar em deixar a cerimônia pro final do ano, a religiosa. Aí eu conversei com o Júnior. E aí, no fim, a gente decidiu deixar mesmo pro ano que vem. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas se divirtam com tranquilidade. E a gente não queria, não sei se vai chegar a ser o caso ou não, mas se pudesse, não precisassem mais usar máscara, sabe? Se divertissem com segurança. Então, assim, toda essa minha experiência do casamento civil, é bom eu contar pra vocês, porque pessoas que estão pra casar agora, para elas terem uma ideia de como as coisas estão funcionando. Talvez agora seja um pouquinho melhor, porque o índice de contaminação caiu um pouco, mas isso não quer dizer nada, porque não há um remédio para isso, não há um tratamento específico e cada um reage de uma forma. Então, não há garantia nenhuma de pegar e ficar tudo bem, ou sofrer um pouquinho e tá ok. Tem gente que tá ficando com sequelas graves, então a gente tem que lidar isso da forma que é, uma situação grave. Então, dessa forma que eu e minha família temos lidado. Então, assim, eu ainda não vi meus avós, eu converso com eles por telefone. Eles são extremamente chateados, né? Porque é complicado entender. Tipo, quase todo mês eu tava na casa deles, de repente não vou mais visitar. É complicado, né? A questão toda, além do casamento civil, eu tava muito agitada naqueles dias, porque no dia seguinte do casamento civil, a gente ia fazer a minha mudança. Então, assim, minha irmã ia mudar para outro lugar, que eu morava com a minha irmã, e eu ia sair e ainda ia ter que entregar o apartamento. Então, foram dias muito, muito estressantes. Então, assim, dependendo de como você for casar e nos dias seguintes, as coisas que vocês tiverem que fazer, se preparem psicologicamente de que vai ser muito estressante emocionalmente, tanto de uma forma feliz como de uma forma, às vezes, preocupada e tal, porque fazer mudança em pandemia, gente, cara, vocês não têm noção do que eu fiz. Eu comprei
acho que foram 20 ou 30 caixas, uma coisa assim. Eu comprei de segunda mão umas caixas de ovos. Eu passei álcool em gel na caixa inteira, dentro, fora, entendeu? Aí depois eu dobrei, coloquei as coisas dentro. E quando cheguei aqui, tem que passar álcool de novo nas caixas. Por quê? Porque entrou no caminhão de mudança, um monte de gente tocando, entende? Gente, é muito sério isso, muito sério. Então, assim, no dia seguinte do nosso casamento, que a gente tem folga, né? Quem é seletista tem até 3 dias úteis, contando com o dia do casamento. A gente casou numa quarta, então a gente tinha a quinta e a sexta-feira. Quarta casou, quinta foi mudança, sexta-feira a gente estava organizando a casa, muita confusão, muita caixa. Eu ainda tenho caixa para liberar. E então, assim, é muita coisa, gente. E foi minha mudança inteira, mudança de um apartamento de um quarto inteiro. Então, é muita coisa para organizar. Chegar aqui, ainda receber os móveis que estavam faltando, né, para guardar as coisas. Mas graças a Deus, agora eu tenho que lidar com 3 caixas ainda. Todo o resto a gente já desocupou, muitos dos móveis que a gente comprou já chegou, tá faltando poucos agora. Mas no dia foi muito estressante. Então, assim, E, caraca, eu esqueci de beber água, sabe? É tanta coisa pra resolver. Ele pega essa caixa, não pega, isso vai levar no carro, não sei o que. É tanta coisa, gente, que você nem toma água. Então, preste atenção, se hidrate, se cuide, né? Então, é isso. Foi a minha experiência do casamento civil. Eu, apesar da minha mãe não ter estado lá, ela conseguiu ver pela transmissão, sabe? Depois a gente fez videochamada. Não é a mesma coisa a gente estar a família junto para poder abraçar e tal. A gente não fez jantar depois no dia, não teve bolinho de casamento, porque a gente só pensou em cuidar das pessoas que a gente ama. É o que a gente tem mais pensado e mais se cuidado. Então, cuidem vocês também, cuidado nas escolhas que vocês forem fazer, sabe? Se vocês forem fazer algum tipo de recepção depois, cuidado, sabe? Eu sei que no momento, nada, me dá um abraço aqui. Quando vê, tá todo mundo contaminado. É muito perigoso isso, de verdade. Então, se cuidem de suas famílias. E qualquer coisa, vocês podem deixar os comentários aqui no vídeo, me dêem as suas dúvidas. Mas pra mim foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus não teve nenhum problema de documentação, nem nada. Foi, ok. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.